Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Simplesmente Podcast. Hoje eu tô com um convidado bem especial, ele nem imagina, mas ele já me ensinou, já me inspirou muito nessa jornada aqui do triatlon. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Paulo Puccinelli. Muito obrigado, já agradecer aqui pela presença, sei que tem um dia corrido, faz várias coisas. E aqui a gente começa com um desafio, que é falar quem é o Paulo Puccinelli sem falar o que ele faz. Porra, velho. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Uma honra participar. Ainda mais que eu não sei do que vai acontecer e já sou surpreendido com uma primeira pergunta que é bem difícil. Eu sou Paulo Puccinelli. Eu sou uma pessoa que gosto muito de fazer e estar nos lugares que eu gostaria de estar e fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. É um privilégio muitas vezes, e tem muitas pessoas que não conseguem fazer isso, mas talvez o que eu mais busco é estar onde eu gostaria de estar, fazendo as coisas que eu gostaria de fazer. Isso é difícil, porque muitas vezes a gente tem que cumprir algumas obrigações, não é sempre que eu consigo isso, mas eu sempre estou nessa busca. Por isso, quando eu estou treinando, eu gosto de treinar e gosto de estar ali. Quando eu estou trabalhando como médico do esporte, eu também gosto. Quando eu estou trabalhando como na empresa, na Z2, no meu doc, enfim, fazendo o trabalho ali de gestão onde eu gostaria de estar. Então, eu acho que esse é uma boa descrição aí de quem eu sou. Boa. Você falou e me veio na cabeça a palavra estado de presença. E eu acompanho você tem um tempo, eu vejo que você faz várias coisas e me parece que você faz essas várias coisas com bastante qualidade. Você acredita que o fator determinante para fazer essas coisas com qualidade está justamente nesse estado de presença? Cara, é um bom ponto. Acho que talvez nunca tinha pensado tanto especificamente nesse caminho. Obrigado pela descrição. Cara, assim, talvez. Quando eu penso, falo, cara, eu faço muita coisa, né? As pessoas falam, velho, você faz muita coisa. Eu sempre penso, pô, mas tem muitas coisas que eu não faço, né? E talvez ficar sem fazer nada é uma coisa que eu faço muito pouco. E às vezes me faz falta. Né? O ócio, né? Às vezes aquele ócio, e às vezes tem a questão do ócio produtivo, de você às vezes tentar tirar a cabeça e ficar sem muito pensamento para vir coisas positivas, coisas oportunas. É algo que eu costumo fazer muito pouco. Então, eu acho que talvez um dos caminhos de fazer muitas coisas seja de estar presente, né? Tá bom, vou fazer isso e vou tentar me estar 100% presente nisso. E também não perder muito tempo, né? Não ficar muito tempo ocioso ou tentar selecionar e tentar ir para os caminhos onde você exerça alguma função legal ou que esteja ali de corpo e mente presente, né? Em busca de um objetivo, em busca de um propósito. Acho que isso é muito importante, né? Nem sempre isso é possível, né? Não estou aqui para ficar falando que eu sou uma pessoa perfeita e sempre estou no lugar que eu quero estar e fazendo o que eu gostaria de fazer na melhor forma possível. Nem sempre isso acontece. Mas também um ponto que eu acho que é importante é sempre fazer um balanço, né? Diário, semanal, mensal, anual, ou a todo momento, né? Sair de uma reunião e falar, cara, foi produtiva. Sair de um treino e falar, cara, esse treino foi do jeito que deveria ter sido executado, ou pós uma consulta, porque acho que isso vai te norteando e vai te guiando aí dentro dos caminhos. Você falou assim, eu faço muitas coisas, mas eu também deixo de fazer muitas coisas que eu gostaria de fazer. Como que você seleciona aquilo que você vai dedicar o seu tempo, a sua energia, aquilo que você fala, cara, não é o momento de fazer isso, não é o momento de investir tempo e energia nisso aqui? Cara, essa é a pergunta de milhões, né? Saber onde mirar é muito difícil. E a gente, dentro do triatlon, você tá nesse mundo, você
vai concordar comigo. Essa história de equilibrar os pratos, cara, é impossível, assim, não tem como você... Algum prato vai, às vezes cai, ou fica bambo, enquanto os outros pratos têm que girar de uma maneira mais harmônica, né? Então, essa decisão é muito complexa e eu tento, de maneira geral, no começo do ano, pensar assim, né? E esse final de ano que a gente está agora é um momento de, para mim, muito balanço geral, né, do que eu construí no ano e quais foram as metas que eu tracei no começo do ano e olhar para trás e falar, meu, eu consegui aqui, não consegui ali, para no ano seguinte começar a pensar, né? E talvez selecionar um grande projeto, né? A gente não consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo com qualidade, né? E no triatlon a gente brinca que a gente não basta ser ruim no esporte, a gente consegue ser ruim em três, por isso que a gente faz triatlon, né? Mas não tem como você, cara, eu vou ser um baita triatleta ao mesmo tempo que eu vou ser um baita pai ou um baita marido e um baita profissional da minha área. Cara, não vai dar. Por isso que no consultório, muitas vezes, consulta com o médico do esporte envolve trazer essa realidade pro paciente, né? Às vezes o paciente... Eu converso muito sobre a vida pessoal, sobre a vida profissional, família. Aí o cara fala, eu quero fazer um Ironman. Tá, então, cara, conversa com a sua família, explica o que é. Conversa no seu trabalho, explica o que você vai ter que dedicar ali 15, 20 horas da semana para fazer isso, que os finais de semana você vai sair às 5 da manhã e voltar às 2 horas da tarde. Veja se realmente você quer fazer isso, né? E tudo bem se você não quiser no meio, né? Acho que tem isso também. Essa questão de você admitir e aceitar mudanças de rota são totalmente plausíveis e possíveis, né? Às vezes a gente acha que tem uma pressão externa, né? E isso tem a ver muito com a exposição e para as pessoas que estão mais expostas isso é mais ainda é uma pressão ainda maior, mas no fim das contas, cara, é uma coisa que é muito pessoal, né? Falo isso e me vem à cabeça muito de ver pessoas que chegam com dor no consultório, lesionadas, e falam, não, mas eu tenho que fazer a maratona, eu tenho que fazer o Ironman. Não, você não tem que fazer. Quem não, falou cara. que tem, né? Você pode, mas eu tenho um compromisso com uma marca. Cara, você não tem compromisso com ninguém, cara. Você tem compromisso com a sua saúde, com a sua família, com o seu trabalho, com as coisas que você construiu. E os atletas profissionais ensinam muito isso, né? Os atletas profissionais, eles são muito profissionais e eles sabem respeitar o corpo e às vezes, cara, eu não vou competir, cara. É o Mundial, é a Olimpíada, tudo bem, mas eu não tô bem, cara. Sabe? Então, às vezes a gente amador sofre uma pressão que não existe, sabe? Então, tem vários desses pontos, assim, bem longe da pergunta, mas são pontos que são importantes na hora de definir o que você quer fazer, para onde você vai e se tudo bem mudar de rota. Né? Show. E uma coisa que sempre me chamou a atenção em você foi o fato de você conseguir performar no profissional e no triatlon, né? Eu sempre te vi ali, cara, esse ano mesmo, né? Eu te vi lá em, acho que Tóquio, você fez uma maratona em Tóquio, depois você estava com a seleção brasileira lá de natação, esportes aquáticos, de repente você veio, fez o Ironman, enfim, você tá sempre ali, sempre meio que em alta. Tem alguma característica sua que você acredita que é primordial, que te faz conseguir se manter em performance nessas duas áreas? Cara, tem. Primeiro, eu acho que elas estão totalmente conectadas, né? Então, eu convivo no meio e o meio, ele acaba me estimulando e me incentivando muito e vice-versa, né? O fato de eu estar ali treinando, de eu ter esse compromisso, acaba me trazendo ganhos na vida profissional. Então, são estradas que caminham muito próximas, né? Muito juntas. E, além disso, eu acho que talvez algo que a vida esportiva me ensinou e é um fruto que eu colho agora na vida adulta é a questão da disciplina. Então,
ter a consciência de que eu vou acordar muito cedo e a primeira coisa que eu vou fazer é treinar, e depois disso eu vou conseguir trabalhar muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, eu não me escutar quando eu acordo, né? Então, quando eu acordo, a primeira voz que vem na minha mente é, cara, não, dorme. Dorme, fica aí, descansa. Pra que você vai treinar? A prova tá daqui 5 meses. Simplesmente eu ignoro essa voz. Claro, se eu não tô doente, não tô machucado, mas, de maneira geral, não, cara, eu vou cumprir isso, vou fazer o que precisa ser feito. E aí depois encaixar a questão profissional, a questão de trabalho. Com relação à performance, é um ponto bem interessante, é uma discussão muito legal, que é a questão da alta performance, né? De você performar na mais alta ou no seu melhor possível. Eu tenho uma visão pessoal, e isso é uma opinião pessoal, de que isso é muito cíclico, né? Isso é uma sinusoide, assim, né? Você tá sempre... Não tem como você se manter em altíssima performance por muito tempo. Então, a questão é você olhar um objetivo específico, uma prova específica, e saber que é uma construção até lá. Então, muitas vezes eu vou bem numa prova, mas dentro de mim eu sei que eu posso ir melhor, e eu talvez iria melhor, mas eu tenho um objetivo a longo prazo, a médio prazo, né? Então, eu acho que isso puta, às vezes a questão de você ser ultrapassado por uma pessoa que você fala, não, cara, mas eu consigo, sabe? De engolir o ego, né? Essa questão é muito complexa, né? E é difícil, cara, não é fácil, né? Não é, tem que deixar o ego de lado. Não, cara, é difícil para quem é competitivo, para quem gosta de andar lá na frente. Pô, é difícil pra caramba, cara. Eu acabei de fazer agora o 70.3 São Paulo. Faltou ali os últimos 3 quilômetros de corrida, deu uma sofrida a mais e eu fui ultrapassado. E eu cheguei em terceiro na categoria e eu podia ter ganho, né? E isso me doeu muito. Pô, você foi terceiro. Pô, óbvio, tô muito feliz, né? Mas legal pra caramba, mas isso tá engasgado. Tá engasgado e eu sei os motivos pelos quais me faltou, né? Eu sei que teve momentos que eu não consegui treinar ou eu deixei alguns treinos de lado, enfim. Do mesmo lado profissional, às vezes, eu vejo uma oportunidade que poderia ter conquistado ali do ponto de vista profissional e eu acabei abdicando por outros motivos. Então, assumir as decisões, né? Tomar as decisões e assumir as consequências por isso. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho, assim, de ter muita clareza das suas decisões e arcar com as consequências. De, beleza, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer, e saber que vai desbalancear, né? Isso era uma das perguntas que eu ia te fazer, que é, a pessoa que ela tá acostumada a performar, né, ela tem muita dificuldade muitas vezes no momento em que ela não performa, né? E aí eu lembro quando eu passei ali, eu cruzei com você no Ironman esse ano, eu vi que você não tava ali no seu melhor, né, digamos assim, você veio de um período que você saiu da Olimpíada, antes da Olimpíada, né, que você foi viajar, não sei o quê. E aí eu lembro que depois eu fiquei pensando, porque eu acompanhei, acho que em 2023 ou 22, que você fez aquele documentário de todos os dias, toda semana lá fazer e tal. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, como que é pra um cara que tá sempre acostumado a estar lá na frente, brigando e tudo mais, performando, no dia em que ele fala, cara, hoje o meu melhor não é o suficiente pra eu estar competitivo. Como que você lida com isso? Cara, é difícil. É difícil. Lidar com a derrota, né? É uma derrota. Isso. É uma derrota pessoal. Porque no fim das contas, cara, assim, a disputa sempre é pessoal, né? Claro que tem ali a disputa entre as colocações, né? Outros atletas que a gente acaba conhecendo e sabe dos potenciais, enfim. E tem a brincadeira também de ganhar, perder e tal. Mas no fim das contas é sempre você com você mesmo. E esse ano no Ironman foi mais um aprendizado, assim, né? Foi mais um ano que eu aprendi muito. Eu sofri muito, foi o ano que eu mais sofri de prova lá em Floripa. Eu fiz 3 anos seguidos, né? Você também fez 3 anos seguidos.
E foi um ano que eu arrisquei na bike. Achava que eu estava com uma corrida boa, porque eu tinha vindo de uma maratona boa, né? Eu tinha feito Tóquio, tinha corrido bem em Tóquio. Mas eu acho que talvez essa paulada na bike cobrou o preço na corrida. E aí me faltou uma metade da maratona, né? A primeira meia maratona eu passei super bem. E de repente eu tava andando, tava sofrendo. Pensei em parar e em uma hora eu falei, cara, parei e depois voltei para a prova. E no fim das contas foi uma derrota que foi importante, foi bem importante. Para primeiro balizar e falar, cara, calma que não é, as coisas não são tão simples como parecem, sabe? Talvez eu estava com com um ego muito inflado, pessoalmente olhando, falando, não, cara, eu vou para cima, eu tenho condição de fazer um baita tempo aqui e talvez regular um pouco de calma, vai que eu quero ainda conseguir fazer entregar uma prova lá em Floripa que eu acho que eu ainda tenho, mas sofrer com isso me ensinou muito, né? Ensina, não tem jeito, cara, a vida, né? Ou você ganha ou você aprende, né? Tem essa máxima que é meio clichê, mas é bem relevante, assim. E eu fico feliz, cara, pô, a gente conversando aqui antes de começar, pô, você fez uma puta prova. Você passou por mim, cara, e, pô, fez uma prova que você passar por mim representou muito pra você. Porra. Então, pra mim também ouvir isso me deixa muito feliz. De, pô, que legal, cara, que legal que eu olhando, eu posso também ter a impressão de falar, cara, você passou por mim porque eu tava quebrado. Não, cara. Essa questão de quebrar e não conseguir treinar faz parte do ciclo, né? Porque a gente fala, mas eu tava machucado. Tá, então, o fato de você estar machucado, em algum momento você errou em algum caminho ali, que a outra pessoa que não se machucou, ela não errou, então ela tem um mérito dela, né? Tem tudo isso, mas a derrota, ela precisa ser interpretada e analisada, assim como a vitória, né? A vitória, às vezes, ela esconde. O Bernardinho fala muito isso, né? A vitória esconde os erros. Né? Então, você tem que olhar para sua vitória e ver que, cara, beleza, você ganhou, mas tem coisa ali que dá para mexer, né? Legal você falar isso, porque muita gente acha que o atleta que performa, né? Pelo menos eu tenho isso comigo. O atleta que performa, ele mais ganha do que perde. E na minha visão é o contrário. Nossa, cara. A gente perde muito mais do que ganha. É aquele treino que não encaixa, é aquela prova que não sai como a gente gostaria. Então é muito legal você passar essa visão, né? De que, cara, a derrota faz parte. Aprenda com ela para você continuar em frente. E aí a pergunta é, como se motivar, né? Se engajar para o próximo desafio depois de uma derrota e também depois de uma vitória. Depois daquele resultado você fala, cara, muito top. Como se engajar para continuar depois dessas duas situações? Cara, assim, primeiro, acho que se é uma prova, um endpoint ali, né, cara? Você fez um ciclo inteiro para aquela prova, a primeira coisa a se fazer é, cara, tirar férias, assim. Né? Tirar férias daquilo especificamente, ou se você puder tirar férias de tudo, do seu trabalho, melhor ainda. Mas dá um tempo para assentar as ideias, né? Eu acho isso muito importante mesmo. Descansar o corpo, descansar a cabeça, aí não tomar decisões precipitadas, porque não é no primeiro momento que você vai entender todas as coisas que aconteceram. Então é descansar e saber que não tem a linha de chegada, né, cara? Não tem o fim, né? Pra gente amador, pra profissional tem, né? O cara fala, cara, é meu último ciclo olímpico, eu tô ficando velho, tá? Ou, cara, não aguento mais, esse vai ser o último. Tudo bem. Agora, para nós, cara, assim, olhar pra essência da história, né? Cara, por que você faz isso? Né? Por que você acorda todo dia às 4 da manhã e vai treinar? Ah, porque eu sei dos benefícios, pra mim isso é muito importante do ponto de vista de funcionamento do corpo como um todo. Então, é saber que sempre tem o dia seguinte, né? E sempre vai ter um sub. Né? Sempre vai ter um sub 3 horas, Estava conversando isso essa semana com uma médica lá do meu doc. A gente estava brincando disso. Sempre vai ter um sub.
Sub 3, tá, agora é o sub 2 horas e 55, sub 2 horas e 40. Sempre vai ter um número, sempre vai ter alguém que vai ser melhor que você nunca vai ser o melhor, sempre vai ter alguém melhor, sempre vai ter um número a ser batido. Então, estímulos nunca vão faltar. Basta você olhar e achar o que te motiva, né? Achar a sua essência, o seu propósito naquilo. Porque sempre tem. Eu ganhei. Não tem mais o que eu ganhar. Não, impossível, cara. Impossível. Né? E a gente aprende isso muito, mais uma vez, com os atletas profissionais. E, cara, tem uma passagem me veio à mente isso agora, da série do Kirten, né, do Gustavo Kirten, que é o Larry Passos, ele falando que quando eles ganharam o Roland Garros, eles estavam no avião, voltando de Paris, e aí, cara, tava todo mundo feliz, os dois felizes e tal, e aí o Larry tava com ele pensando, cara, e agora? Como é que eu motivo esse cara, né? O que eu faço? O cara ganhou, o cara é bicampeão de Roland Garros. Daí ele sentou do lado do Kirten e falou, eu acho que você está pronto para ser o melhor do mundo, para ser o número 1. Né? Tipo, ou seja, tem mais um passo, tem mais um caminho ali. Então é isso, assim, acho que é sempre caçar coisa para número, seja distância, seja tempo, cara, não tem fim, né? Legal você falar isso, e aí as pessoas olham de fora, né? O Paulo fala, pô, esse cara já realizou várias coisas, pessoal, profissional. O que motiva o Paulo a continuar? A justamente fazer isso, acordar 4h30, ir lá, treinar, e viaja, vai e faz, e vem aqui num podcast. E aí, até uma coisa que me marcou muito, uma semana depois do Ironman desse ano, teve uma prova da ASICS, de 21 km. E eu fui lá porque eu fui com um parceiro meu, fui lá torcer pra ele. Eu tava morto, era um dia meio chuvoso, meio frio. E aí eu tava todo ali me achando, falei, pô, tô aqui, né, depois do Ironman, tô aqui torcendo pra galera, me achei todo humilde ali. De repente passa você com o sinalizador, sei lá como que chama, você foi ser pacer de não lembro quanto tempo ali, mas uma coisa muito tranquila pra você. E aí eu olhei e falei assim, cara, o cara acabou de, sei lá, vir uma jornada gigantesca, ele tá aqui 6 horas da manhã, sendo pacer pra outra galera. Uhum. Aquilo ali, eu falei, cara, olha que animal, né? Pra mim aquilo ali foi uma baita de uma lição. Então, o que te motiva, né, a fazer todas essas coisas que você faz? Você acabou de fazer o camp, enfim, você é um cara que tá sempre entregando muito pro mundo, né? Sim. O que te motiva? Cara, assim, puta, legal. Obrigado pelo depoimento. Bom, primeiro contando dessa história, a história é muito engraçada, porque eu sou embaixador da marca, né? Então tem essas questões de ir nessa prova, nessa Golden Run. E aí, lá para abril, março, eu tava no pico de treino, eu tava me sentindo a pessoa mais forte do mundo. Falaram, cara, você quer ser pacer da ASICS Golden Run? Uma semana, vai ser dia tal. Daí eu olhei e falei, uma semana depois do Iron. Falei, quero. Tem pacer de 1h30, pacer de 1h45, a meia, né? 1h45 e 2 horas. Não, me bota aí 1h30. Cara, 1h30, uma meia para 1h30 é 4h15 de ritmo. Mas naquele momento eu tava achando 4h15 tranquilaço. Cara, quando eu tava quebrado no Ironman, sofrendo, eu só pensava nessa prova. Eu falava, cara, e a semana que vem eu vou ter que correr 1h30 e tal. Mas no fim das contas, cara, foi muito legal. Mas foi muito legal. Foi uma experiência, assim, transformadora na minha vida, real, assim, porque juntou ali um pessoal, né, na largada. E, obviamente, ao longo da prova foi diminuindo. Mas a hora que bateu os 15, a gente tava... Era eu e o Adriano Bastos, que nós dois éramos os pacers de 1h30. Nós estávamos num grupo de 10, assim. Daí eu olhei assim pra galera e falei, seguinte, nós estamos no 15. A gente vai chegar aos 10 juntos. Ninguém vai abandonar agora. Faltam 6 km, vambora. E no fim das contas, tem várias fotos do 15 pra frente. Deu, tipo, meio que quase empurrando a galera, assim. E chegou todo mundo junto. E foi, uma baita experiência, assim. Um dia que choveu e tal, foi... E depois, velho, teve gente que chorou. Cara, assim, foi muito emocionante. Foi muito bonito. E naquele momento, eu acho que responde bastante dessa questão, cara. Eu acho que
eu sou tão apaixonado pelo esporte, eu gosto tanto e eu enxergo tantos benefícios para minha vida que eu me sinto meio que na obrigação de trazer isso para as pessoas, né? Eu brinco até que às vezes eu sou eu gosto de levar a palavra, né? Tipo, a palavra do esporte. Cara, vamos fazer esporte, vamos pelo menos combater o sedentarismo é o mínimo, né? O sedentarismo é uma doença que mata, é um problema de ordem mundial, é um problema de saúde mundial. Então, pelo menos isso, pelo menos fazer aí 2 horas e meia de atividade física por semana é o mínimo, mínimo. E aí, esse é o pontapé inicial para você entrar no mundo mágico do esporte, até talvez a gente esteja no extremo, né? É um extremo perigoso relativamente, que a gente precisa tomar muito cuidado, precisa de acompanhamento médico, precisa se cuidar, precisa ter profissionais próximos, treinador, nutricionista, enfim, tudo isso. E também enxergar que a gente está num extremo, né? E talvez não no extremo de topo, não gosto dessa ideia de nós somos o topo. Não é o topo. Mas a gente está num espectro e a gente, por obrigação, tem que olhar para cá, né, para o lado aqui, é horizontal, isso não é vertical, e trazer as pessoas para cá cada vez mais, né? Pô, que legal que você tá já engajado, vamos junto, e não a soberba, e é muito soberba, né? É triste isso, mas eu não gosto de fazer isso porque o triatlon é muito seletivo, por conta de bicicleta, por conta de preço e por conta de... Mas, cara, assim, vamos junto, vamos fazer uma prova de 5 km para 1 hora, beleza, vamos. Domingo agora tem lá a meia, eu vou fazer essa meia com a minha namorada e essa é a ideia, cara. Pô, não, mas você vai devagar, vou te atrapalhar. Não, vamos embora. Eu tô no momento que eu consigo fazer isso, né? Talvez se eu tivesse mais perto da prova, realmente aí não ia dar, mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, no fim das contas, eu acho que o que me motiva é mostrar o mundo mágico do estilo de vida saudável, né? Legal. E você foi falando, esse final de semana eu tava na casa dos meus pais e minha irmã começaram a correr recentemente. Aí eu tava lá esses dias, final de tarde, meu pai subiu assim, ele tinha ido correr. Aí ele correu assim, ele falou, caramba, cara, mas correr é tão difícil, né? Eu falei, pô, pai, por quê? Ele tinha corrido mais ou menos 1 hora. Ele falou, pô, porque me dá a sensação de que eu podia estar fazendo outra coisa, né? E ele tava falando um pouco ali do trabalho, né? Aquele negócio de, poxa, tô correndo, então eu tô perdendo 1 hora. E eu sei que muitas pessoas têm esse pensamento de, pô, vou ficar aqui 1 hora, 2 horas treinando, ou olha para uma pessoa que tem esse estilo de vida, pô, mas a pessoa fica 2 horas treinando lá, aqui à toa, né? O que você diz ou diria para esse tipo de pessoa, né, que tem essa visão de tô perdendo tempo? Legal, cara. Legal. Isso putz, é um assunto bem interessante, assim, porque a minha visão, o nosso maior ativo, né, a nossa maior riqueza é o tempo. O tempo o rico não é o que tem mais dinheiro, sim é o que pode gerenciar o tempo e decidir para onde ele quer ir e tal. Isso para mim é muito claro isso. Então, se dar ou ter o seu momento, o seu tempo para você, né? Então, cara, isso é muito valioso, né? E ao longo da minha vida profissional, que não é gigante, aos poucos eu fui olhando e falando, cara, esse tempo aqui é meu, é meu. Esse horário aqui, que cada vez vai ficando mais cedo, né? Porque o trabalho... Mas, enfim, eu tenho um horário que, cara, ninguém vai mexer, né? De maneira geral. Óbvio, tem situações, mas... Então, para as pessoas cara, assim... Escolha e se planeje, tenha um momento, sabe? Porque muitas pessoas falam, pô, você é um privilegiado, porque você tem tempo para fazer esporte, eu não tenho tempo. Cara, mas se você construir, se você se dedicar aos poucos e falar, não, cara, isso aqui ninguém vai mexer. Que seja meia hora todo dia. E que depois, aos poucos, você vai aumentando. Né? Mas, cara, uma meia hora... se você olhar, talvez, para sua vida, tem uma meia hora ali que você está, em algum momento, desperdiçando. Essa meia hora vai te dar uma qualidade gigantesca. Isso que eu gosto de falar. Que às vezes essa meia hora, 1 hora, 20 minutos, ela potencializa o que você faz no restante das horas. Isso não tem a dúvida, cara. E é o seu momento. Esse horário é seu. E o esporte tem muito disso.
quando você entra nesse estado presente, nesse momento de flow, cara, é um negócio que, assim, é inexplicável para quem é de fora e, às vezes, a pessoa que está começando, ela não capta muito isso, demora um tempo, né? Tipo, por exemplo, seu pai, às vezes a pessoa começa a correr, ela fala, cara, é chato pra caramba, velho. Fico lá, eu sofro, dói, minha cabeça não flui. Não, vai que uma hora você vai dar um start, assim, você vai entrar num estado de talvez uma meditativa ativa, e uma meditação ativa, né? Entrei em umas discussões, assim, que eu em alguns momentos, eu acho que eu tô meditando, assim, sabe? Porque é isso, cara, você faz 10 horas o Ironman, 12 horas. Se você, depois da prova, falar, cara, vamos lá, deixa eu pegar aqui o que eu pensei nessas 12 horas. Tem momentos que você vai ter lapsos de memória. Você fala, cara, não tenho a mínima ideia do que estava acontecendo ali. Porque eu acho que é no momento que você dá uma levitada, assim, na mente, assim, sabe? Você dá... Então, e isso faz muito bem, né? Isso é um ganho, e até fisiologicamente falando, cara, a questão de secreção hormonal e o pós-treino, né? Esse momento pós-treino, cara, é um momento que a gente tem um estado de bom funcionamento do corpo fenomenal, cara. Fenomenal. E os ganhos da atividade física, eles não se limitam durante o treino e o momento pós. Ele vai embora ao longo do dia, né, cara? Você vai ao longo do dia, fisiologicamente isso é explicado. Então, eu acho que essa é a mensagem, assim, se dê ao luxo de te dar um pouco de tempo, né? Às vezes você fala, eu tô triste e eu vou e como um chocolate. Ou sabe, eu me dou uma recompensa. Eu trabalhei muito, então eu vou comprar um sapato X. Ou cara, trabalhei o mês inteiro, eu vou passar um final de semana na praia. Beleza. Cara, que tal você fazer isso diariamente, te dando um tempo para você fazer um exercício, cara? Você, enfim. Assim, o leque de possibilidades é gigantesco. Cara, você pode caminhar, fazer yoga, cara, correr, nadar, pedalar, enfim, todos que a gente conhece, mas uma simples caminhada, um simples momento que você vai ali, faz um alongamento, fica parado, já é algo que você vai aos poucos, né, tendo ali um exercício. Boa. Cara, você é uma pessoa que está sempre ali em ambiente de performance, né? Você tem relação com atletas, desde o atleta olímpico, né, até o atleta amador performance, até o atleta amador, sei lá, iniciante. Você está em todos os níveis ali. Você consegue perceber alguma diferença ou similaridade de mentalidade dessas pessoas? Cara, tem várias características diferentes. Tem algumas diferentes e algumas comuns, assim. O atleta profissional, ele por essência é um indivíduo focado nele. Que pode até soar como um egoísmo, como um egocentrismo, cara. Mas muitas vezes o cara tá focado em tudo que ele pode fazer por ele. Para ele ser um indivíduo melhor fisicamente, potencialmente melhor, para ele conseguir performar. Em alto rendimento, é tão no mínimo detalhe que o indivíduo ele precisa estar sempre 100% focado nele. Né? No que ele está comendo, no tempo que ele está gastando em qualquer outra atividade que ele não está dedicando a ele. Né? E isso, no espectro amador, é impossível, não tem como. Não é viável. Né? Porque a pessoa ela precisa lidar com as várias facetas da vida dela. Né? Ela precisa se doar para a família, para os filhos e tal. O amador tem atleta profissional que tem filho, que tem família, que tem, às vezes, até trabalho. Mas ele está fazendo aquilo sabendo que, de alguma maneira, aquilo está minando a energia dele. Ou ele está potencialmente perdendo algum momento ali. Então, tem essa diferença. A outra diferença que eu acho bastante notória, e eu sempre falo para os amadores olharem para os profissionais, é que o profissional ele é muito profissional na recuperação. Então, a gente vive hoje um momento que tem muito amador que treina igual profissional, em questão de volume, de horas, de tecnologia, enfim, tem muito. Mas o profissional ele é muito profissional na recuperação, no descanso, exatamente por isso que ele está preocupado com isso.
E o amador, ou ele não se importa muito com isso, ele não dá muita moral, ele quer sempre ficar treinando mais e quanto mais melhor, ou ele realmente não tem condição de ter essa profissionalidade no descanso, não tem tempo. Então, é olhar para o profissional e eu sempre falo isso e é legal essa provocação que é a gente sempre olha para o profissional do tipo, qual é a melhor série que você faz, quantos watts você coloca na bike, qual é o seu tempo, o seu pace, sua potência. Cara, isso é legal, mas pergunta para o profissional quantas horas ele dorme, o que ele come no pós-treino, o que ele faz de trabalho adicional, de mobilidade, de fortalecimento. Isso é importante também, né? E a gente às vezes não olha. Ou do mental, né, cara? Como é que funciona a cabeça desse indivíduo? Como é que ele se prepara para a prova? Ele também se sente inseguro antes da largada? Ele também não dorme na noite anterior? Também, cara. Acontece pra caramba. E às vezes até mais. Então, é isso, assim. E as semelhanças são de sempre, cara, tá buscando mais, tá buscando performar, tá buscando a evolução, né? E essa competitividade. Né? Eu acho que as pessoas falam assim, eu pratico atividade física, eu participo de prova, mas eu não sou da performance. Eu sempre brinco, cara, beleza, você tá engajado num ciclo de treinamento, você tem um treinador? Tem. Você faz aí uma prova de 5 quilômetros, por exemplo. Você faz 30 minutos. Você vai fazer uma segunda prova. Você quer fazer menos de 30? Quero. Pois é, isso chama-se performance. Tá isso, você está em busca de melhoria. Então, a gente sempre está. Óbvio que tem o quão você está investindo nisso, o quanto você está disposto, ou o quanto de possibilidade você tem para fazer isso. Né? Muitas vezes. E o seu momento. Cara, tem muitos exemplos claros de amadores que vivem momentos de altíssima performance e aí a vida do cara dá uma mudada, ele acende um holofote e apaga outro, ele vai mirar em outra coisa e num dado momento ele volta. Né? Pô, a gente tem um exemplo claro do Bellarmino. Né? O Bellarmino é um cara fenomenal que já foi atleta profissional de natação, já performou muito no triatlon por um momento, aí ele deu uma olhada para a família, para o trabalho, deu uma baixada, aí o cara veio de novo e assim, ele veio, cara, ganhando 2 mundiais seguidos, assim. Ganhou Kona e ganhou St. George no mesmo ano. No mesmo ano não, com uma diferença de um mês, né? Ele ganhou Ironman e meio Iron, 7.3, com um mês de diferença. Então, assim, são infinitos exemplos. E isso o profissional não tem. Ele não dá para ele falar, agora eu vou ficar uns 2 aninhos aqui de boa. Ele vai perder, né? Então... E você falou da palavra evolução. Eu não sei quando que você começou no triatlon. Quando que você começou? 2012. Começou ali bem amadorzão mesmo. Né? O que você vê que mudou, se é que mudou, na mentalidade do Paulo? Que começou em 2012... provavelmente para se desafiar, completar, né? Acredito que todo mundo começa, quero completar aquela prova. Pro Paulo que, cara, hoje larga ali na primeira fila e busca vencer e quer sempre mais e quer estar no Mundial, enfim. O que você acredita que mudou na mente dele para fazer ele sair daquele Paulo amador e chegar no Paulo ali, cabeça das provas hoje? Legal. Cara, assim, a mentalidade é sempre competitiva, cara. Eu sou um cara bastante competitivo, saudavelmente competitivo, né? Mas... eu não fico louco, mas eu gosto enfim, acho legal essa competição, acho legal o desafio. Então, isso sempre é a base da história. Mas, cara, no começo era muito de experimentar e de conhecer e de ganhar experiência, mas sempre eu olhava ali pra frente, assim, sabe? Te respondendo, me veio à mente... Cara, eu recebi ali a Trisport Magazine, que era física ainda, né? A gente tinha a revista da Trisport. E eu sempre olhava ali, cara, os primeiros e ia caçar no Facebook quem que era o cara e começava a olhar, falava, legal, tal. Olhava os profissionais e, pô, como é que esse cara... o tênis que o cara usa, o que ele tá fazendo, tal. Então, sempre quis evoluir. Né? Sempre olhei para isso. Mas, cara, a gente tem... um marco aí na história, que foi a pandemia, que realmente talvez tenha sido uma chave grande na minha vida. Porque eu treinei bastante na pandemia.
Muito indoor, muito. Cara, assim, eu cheguei a pedalar 3 vezes no dia, porque, cara, assim, era um negócio que a minha profissão foi muito afetada, porque eu trabalhava numa clínica, trabalhava na Care Club na época, e simplesmente parou Não tinha tudo, mais. né? E aí, putz, tentando ali online, tentando ajudar do ponto de vista de informação, eu não tinha capacidade de ir para atendimento hospitalar, cara. O hospital, para mim, depois que eu saí da faculdade, eu perdi contato total. Então, cara, foi ali, vou treinar aqui, vou ficar treinando. Tanto que eu me inscrevi para o Ironman em 2019 para fazer o de 2020. E aí, essa inscrição foi o de 2022, que foi o melhor Ironman que eu fiz na minha vida. Né? Foi o melhor tempo. Então, eu brinco que eu treinei 3 anos para essa prova. Né? Treinei 2019, 2020, 2021 e fui fazer ela em 2022 só. E aí depois de 2023, 2024 foi ladeira abaixo, que eu não tô conseguindo. Porque aí eu voltei a trabalhar, aí minha vida voltou à rotina maluca de trabalho, e aí eu não consegui treinar o tanto que eu tava treinando, e não só por isso, né? Enfim, eu acho que ainda vou performar melhor, mas eu acho que a pandemia me ajudou bastante, né? Do ponto de vista de treino em si. E também porque depois que voltou a pandemia, aí eu já tava, cara, não, eu não posso perder isso, né? Esses horários de treino, e aí vai muito daquela conversa que a gente estava tendo de ter o meu momento. E para mim, a minha rotina de vida hoje, ela começa com treino. Então eu mato todos os meus treinos de manhã, quanto mais cedo melhor. E aí o que eu fiz foi estender a minha agenda para mais tarde, né? Então eu peguei os primeiros horários, joguei para o fim. Então eu começo um pouco mais tarde, aí acabo um pouco mais tarde, então eu consigo. Conta um pouco da sua rotina para dar conta de tudo isso, né? Porque muitas vezes eu sou o cara que fala, cara, a rotina é extremamente importante se você quiser dar conta e performar nas coisas que você vai fazer. Como que é a rotina de alguém, principalmente quando você tá ali, puta, tô viajando, depois eu volto, como que você lida com tudo isso? Você é o cara que se planeja antes, como que você organiza isso? Cara, eu sempre. Então eu faço tudo de manhã. Cara, é muito raro eu treinar à tarde e à noite. Tanto que se eu não consigo, ou eu mato um treino e falo, não, mais tarde eu faço, de maneira geral, eu não faço, porque eu acho que meu corpo condicionou minha mente. O de manhã que você fala é o quê? Cara, eu começo 5h30, 6, então eu acordo 5, 4h30. Quando é um treino mais longo, às vezes eu acordo 4 e começo 4h30 no rolo. E eu tento acabar tudo até 8h30 para começar a trabalhar às 9. Então aí começo às 9 a trabalhar e aí, enfim, como o meu trabalho é muito dinâmico, eu não sei o que vai acontecer de maneira geral no dia, né? Às vezes tem muito atendimento, ou tem que ir na Z2, tem que cuidar das coisas do meu doc, enfim, bastante coisa a fazer. Então eu tento matar tudo, os 2 treinos no dia pela manhã, né? Então sempre faço 2 treinos. De maneira geral, eu nado todos os dias. Então eu tenho nado, com exceção de quinta atualmente, mas segunda, terça, quarta e sexta eu nado. Então eu nado e faço um segundo esporte. Aí segunda, quarta e sexta eu corro, terça e quinta eu pedalo. Isso rotineiramente. Aí depende da prova, às vezes eu faço uma transição no meio da semana, além do final de semana. E aí eu jogo tudo pro final de semana. Então meu final de semana é bastante dedicado ao esporte. E aí tem as vantagens que eu assim, não tenho filho, consegui não trabalhar no final de semana de maneira geral. Então essa é a minha rotina padrão. Aí quando eu viajo, aí tem bastante viagem por conta da seleção de natação, aí dá uma bagunçada. Principalmente nos treinos de pedal, porque aí quando eu viajo não dá para levar bike, cara, pedalar em missão de treino assim é meio inviável, porque eu tenho que, quando eu estou em missão aí com a seleção, eu estou trabalhando 24 horas, né, cara? Eu sou a referência ali, sei lá, se alguém tropeça, cai e bate a cabeça e corta, eu tenho que estar ali, né, na hora. Então eu meio que treino tudo no hotel, assim, pedalo no hotel, corro no hotel, enfim. Ou tô mais ou menos perto e deixo todo mundo avisado. Ó, cara, eu tô aqui. Tem até uma história que me veio à mente, assim, engraçadíssima, assim. É interessante. Eu estava em Portugal, em Rio Maior, que é um centro de treinamento lá. E aí eu acordei para treinar. E aí eu estava saindo para correr. Aí eu saí para correr, assim, eu vi
um carro parado com dois caras saindo com uma mala na mão, assim, né? Vindo direção ao hotel. Daí eu olhei, aí eu vi, tá escrito ADA, assim, né? Eu falei, nossa, é o doping. Aí voltei na hora, falei, cara, assim, ó, por 2 minutos eu ia ter saído pra treinar, o doping ia chegar, aí estavam todos os atletas, aí eu falei, ó, já me apresentei ali, sabe? Eu sou o médico e tal, dele, tá, essa é a lista de atletas que a gente vai testar. Daí ele olhou assim pra mim, aí eu falei, pois é, eu ia treinar, não vou mais. Daí voltei, e aí, enfim, aí tem que acompanhar todo o processo ali. Mas, porventura, sempre, às vezes eu tô na academia, alguém bate ali e fala, Doc, cara, você pode me ajudar aqui? Daí eu vou lá. Mas tem esse ônus, mas tem o bônus, por exemplo, de conseguir nadar muito, né? Então eu sempre brinco que quando eu tenho as missões de natação, são os momentos que eu mais treino natação e eu consigo evoluir bastante. Porque aí são as melhores piscinas que eu tô nadando. O ambiente ali. A galera. Às vezes eu pego um treinador que tá mais tranquilo e falo, passa um treino aí. Aí, pô, tem a honra de treinar com o Pocente, com o Filipão, com o Sergião, são os treinadores da seleção aí. E, cara, qual que é a maior lição, você acredita, que você aprendeu estando nesse ambiente de seleção, com a galera altíssima performance, com esses treinadores, sei lá, vendo outras seleções? Legal. Qual que você acredita que foi a principal lição ali que você pegou e você fala, cara, eu trouxe isso pra minha vida e o negócio é... Cara, acho que é um resumo aí da nossa conversa, cara, que é essa questão de estado presente e da busca constante pela excelência, cara. Busca pela excelência. Isso tem me norteado bastante, assim, de, cara, beleza, eu vou fazer isso, eu vou fazer na melhor forma possível, né? Soa um negócio meio pedante, assim, meio papo de autoajuda, mas, cara, é um negócio que se você botar energia em tudo, claro, tem dia que você não tá com energia e, cara, tudo bem, mas mesmo que você não tá com energia, dá o máximo de energia que você tem para aquilo. Eu acho que isso é a maior lição que eu aprendo, assim. A título de curiosidade, eu aprendi uma dica, e talvez seja a dica que vale a pena, assim, com o Gustavinho. O Gustavinho é o filho do Gustavo Borges, ele também chama Gustavo, Luiz Gustavo Borges. A gente estava conversando um dia, numa missão, num campeonato, e aí a gente estava falando alguma coisa de celular, de WhatsApp, de mídia social. Daí ele falou, Doc, cara, sabe uma coisa que eu fiz e, cara, melhorou pra caramba meu treino? Eu me condicionei a só abrir o meu celular de manhã depois do treino. Eu olhei e falei, cara, que coisa interessante que você está falando, velho. Porque pra mim não acontece isso. De maneira geral, eu não tenho grandes urgências a ponto de precisar olhar no celular assim quando eu acordo. Você sempre acorda, olha o celular e perde um tempo ali e perde, às vezes, até foco. Muda E a aí você vai atenção. treinar olhando alguma coisa que você... Cara, mudou completamente meu treino, cara. Completamente, velho. Isso aí, depois eu encontrei ele e falei, cara, você me deu uma puta dica, velho. Porque eu tô fazendo isso e mudou muito, assim. É um mínimo detalhe que vai te trazer excelência, vai te trazer corpo presente. Então eu, de maneira geral, treino e eu só vou olhar meu celular depois que eu acabei do treino, que beleza, agora eu vou trabalhar. Então é a hora que eu vou olhar meu celular e vou começar a responder todo mundo. Porque assim, cara, eu acordo 5 da manhã. Se eu olhar uma mensagem que a pessoa me mandou na noite anterior, eu não vou responder aquele horário de manhã geral. Mas tá na sua cabeça. Porque depois eu respondo, tá, mas você leu, né? E aí você vai ficar, puta, eu tenho que responder aquele cara chato. Alguma parte da sua atenção tá naquilo ali. Exato, Então fica aí talvez uma dica. E legal isso que você falou, porque eu tenho muito isso comigo, né? Quanto mais a performance você tá buscando, mais essa performance tá nos detalhes. Com Né? Fica muito mais difícil você encontrar o que ajustar ali para ir pro próximo nível, né? Você falou do Gustavo Borges, eu não vou lembrar em números. Mas ele fala que acho que ele ficou um ciclo inteiro de 4 anos, nadou não sei quantos 1000 quilômetros para melhorar ali centésimos de segundo, né? Isso aí cara, é um negócio até trazendo isso que você falou de tudo é performance ou todos os detalhes. No Ironman esse ano, eu participei de algumas conversas, algumas palestras ou bate-papo e tal.
Aí uma delas foi lá na casa do Espadoto, lá da TT, com o Coach Frank, que é um cara fenomenal. Eu conheci ele de nome, não conheci pessoalmente, nunca tinha conversado com ele. E aí ele me falou... Que é o técnico do Vinhal. É, o técnico Isso. do Vinhal, isso. Que é lá em... Esqueci o nome agora da cidade. Enfim, mora lá na Espanha. Mallorca, isso. Boa. Ele falou uma coisa numa conversa que a gente estava tendo, que ele falou o seguinte, ele falou, performance é o atleta lavar a mão com álcool gel a cada hora. O cara pegar um avião e colocar uma máscara. Isso é performance. Eu falei, cara, que genial isso, é exatamente... Ou seja, é um micro detalhe, é o cara cuidar da saúde dele. Tipo, o cara tá botando álcool gel porque ele não quer ficar doente, porque ele sabe que ele não pode parar de treinar. Cara, é isso. E aí você olha para um campeonato mundial de natação, onde tá todo mundo de máscara. Tá todo mundo doente. Não, tá todo mundo não querendo ficar doente. Então você entra num ônibus com os atletas, tá todo mundo de máscara. E é assim que tem que ser. A pandemia ensinou muito isso pra gente. Né? É álcool gel o tempo todo, é você olhar pro seu prato e comer as coisas que, enfim, você precisa comer naquele momento e não comer besteira o dia todo, enfim. Tudo isso é abdicação, né, cara? É uma vida cruel, cara. Uma vida de atleta. E acho que tem muito a ver com aquilo que você falou, né? Que é a busca pela excelência. É sempre estar se perguntando o que eu posso fazer ou deixar de fazer para ir para um próximo nível. Tem, além desse detalhe que você falou do filho do Gustavo Borges, tem algum detalhezinho que você fala assim, cara, é pequeno, mas faz uma grande diferença que você trouxe para sua vida e que você fala, cara, isso faz uma diferença na minha vida? Cara, o que faz diferença na minha vida é dormir, cara. Dormir é um negócio que, assim, talvez seja um ganho aí do lado profissional, de estudo, né? Enfim, em dado momento aí da minha vida eu estudei bastante e continuo muito fã dessas conversas sobre sono, porque a ciência evoluiu muito quanto a isso, por conta da gente agora monitorar muito mais fácil, da gente entender a real importância e quanto isso impacta diretamente. Mas, cara, dormir é um negócio que muda completamente. Ter rotina de sono, ter qualidade de sono, ter higiene. Cara, isso determina muito o quão você consegue treinar bem, o quanto você consegue aproveitar daquele bom treino que você fez. Então, para mim é algo que eu costumo não negociar muito, assim, sabe? Me priva de algumas coisas? Priva. E tem alguns momentos que eu, tenho que abrir mão. Vamos lá, vai ter um jantar. Vou, mas eu, assim, vou ser o primeiro a chegar e o último a ir embora, assim, porque... quer dizer, vou ser o primeiro a chegar e o primeiro a ir embora. Cara, muito legal você falar do sono, porque nos meus treinamentos e palestras, eu faço essa pergunta, né? Qual que é a principal ferramenta de performance humana que existe? E ninguém nunca acerta, e é justamente o sono, né? E eu até sempre recomendo, e fica uma recomendação, que é o livro do Matt Walker, né? Porque Nós Dormimos. Eu falo, todo mundo deveria ler aquilo para parar de de subestimar o poder do sono na nossa vida. Quando eu aprendi isso, cara, pra mim, a minha vida, não só no esporte, mas como um todo, ela mudou muito. Então é muito legal você falar do sono, cara. Cara, tem o ano foi 2022. Foi, no ano final de pandemia ali. Eu fui no o Congresso Europeu de Ciências do Esporte. É um congresso que eu gosto muito de ir. E aí ele foi, nesse ano, foi concomitante ao Congresso Mundial de Sono. Eles foram no mesmo lugar e tinham uma relação, inclusive, entre eles. Porque tem sentido a relação. E acabou que eu dei umas escapadas e fui nesse Congresso Mundial de Sono. E aí eu fui numa palestra, cara, o cara... Valeu a primeira frase do cara, já falei, beleza, já valeu o ingresso, já valeu a viagem, foi na Irlanda, valeu a viagem até aqui. Ele falou uma coisa, cara, a gente foi condicionado a pensar que o sono, ele é o fim do dia, né? Mas o sono é o começo do dia. Então, o seu dia começa quando você dorme. Olha que legal. Porque o seu dia seguinte, ele depende daquilo, né? Então pense no seu dia seguinte a partir do momento que você vai dormir. Se você dormir bem, o seu dia seguinte vai ser um bom dia, de maneira geral. Ele tende já a ser Se você dorme mal, esquece, seu dia já vai começar ruim, velho. E aí ferrou. Então, nosso dia começa na nossa noite anterior, que é o sono.
Puta, é literalmente uma mudança de mentalidade. Mano. Cara, o sono não é o fim, o sono é o É começo. o começo do dia, é o começo Caramba. do dia seguinte. Muito legal, assim. E aí, puta, amanhã eu quero treinar bem. Beleza, então, cara, ajeita ali sua rotina da noite anterior. Isso vale muito pra gente, triatleta, que tem o sábado como um dia importante. A noite de sexta é muito importante, cara. E é um dia ruim, né, cara? Que é um dia que a galera sempre tem alguma coisa Social e você tem que estar... comer, tomar vinho e tal. E é um dia que nós do triatlon, assim, cara, das 9 horas eu tô na cama. Eu sou meio que sistemático quanto a isso, cara. E tem que ser assim, sabe? Porque a gente é sistemático com treino, né? Mas é o mais fácil, cara. O mais fácil é treinar. O mais fácil é depois você olhar lá no Strava, no TrainPix, no Garmin, no Polar. Ah, aqui, zona 4, zona 3, minha frequência, os gráficos. Isso é legal. Cara, mas por que não olha isso também do sono, né? Puta, dormi 9 horas. Tem até agora, tá rolando o vlog lá do Sanders, lá de Kona. Você tá assistindo? Tô. E ele Tá dormiu mal uma noite dessas, noite ele né? dormiu mal, ficou mal. Mas é a primeira... O vlog começa com a noite de sono dele, né? Mostra lá o up dele e mostra lá. E assim, é sempre mais que 8 horas. 8h30, 9 horas. Sempre bastante. Tá doendo muito, não tá em Kona? Cara, tá doendo, não tá lá, mas eu tô muito feliz de não ter feito o ciclo, assim, cara. Porque, assim, não tô feliz, mas é que não me deu vontade de fazer o ciclo. Foi totalmente de caso pensado. Porque julho e agosto eu fiquei totalmente fora por conta do ciclo olímpico. Então, cara, assim, não ia ter como treinar agosto e setembro, uma prova em outubro. E Kona não dá pra ser meia boca. Né? Fazer Ironman já não dá pra fazer Ironman meia boca. Não Kona. dá. Imagina Kona. Então eu queria estar lá, mas talvez como espectador, estar lá treinando. E tem muita gente que vai, né, cara? É até um negócio que eu sempre falo. A galera fala, meu sonho é ir pra Kona. Pô, vai, cara. Vai. Sabe? Mas sem vaga. Cara, não... Vá, fica treinando lá. Viver a experiência. Viva a experiência, assiste a prova. Cara, talvez a prova em si... Eu fui em 2022 fazer a prova. Óbvio que a prova é muito legal. É um baita desafio. Cara, realmente... Depois que eu saí de lá, eu fiquei um tempo falando que foi uma ideia idiota fazer um Ironman lá. Assim, quem inventou o Ironman lá não teve uma boa ideia. Porque é um lugar que não foi feito para fazer Ironman, sabe? É muito, muito inóspito. Para ficar 9, 10, 15 horas fazendo. Depois agora mudou um pouco. Eu gosto mais. Mas, cara, o pré e pós-prova é fenomenal. Eu tô acompanhando a galera lá, o negócio parece e muito você massa. vê a galera que tá fazendo vlog, que tá filmando. Cara, é exatamente aquilo. Você tá pedalando, de repente o Sanders passa, ou o Blumenfeld passa. E, cara, o ano que eu fui, eu tava nadando, daí foi o último ano que teve homem e mulher. Cara, profissional nadando do meu lado, assim, sabe? Cara, você fala... A Lucy Charles, cara, eu fui nadar numa quinta-feira, a prova dela do sábado, ela fez uma série de borboleta do meu lado. Eu falei, cara, falta 2 dias, a menina tá fazendo uma série de borboleta. Então, assim, é um negócio que não tem muita... Não dá nem pra explicar muito, assim. Você tá primeiro, você tá na Bahia, coisa mais linda. Então, se você quer ir, tem condições de ir, não precisa ter vaga, assim, sabe? Ou fica fazendo um monte de Ironman e vai lá pelo Legacy lá, né? Vai pelas vagas que tem esse caminho também, né? De você fazer... eu não sei os números. Acho que são 10 provas seguidas, ou 10 anos... E você consegue. Aí você pode fazer... Cara, como que você... Uma coisa que eu acredito muito muito da frustração que as pessoas têm é de não saber estabelecer os desafios de acordo com o momento e o contexto que elas estão vivendo, né? Você falou agora de Kona. Poxa, se eu tô num contexto aqui, às vezes não faz sentido eu me colocar aquele desafio, né? Um Ironman, enfim... Como que você costuma estabelecer os desafios para você? Você falou, cara, não queria ir para Kona porque eu sabia que ia ter 2 meses. Como que você coloca um desafio para você e como você se prepara para esse desafio? Caramba, bom, uma boa discussão, cara, uma boa gatilho filosófico aí, porque eu acho que a frustração, talvez ela venha da quebra de expectativa, né, cara? Então,
primeiro, alinhar as expectativas, né? E alinhar os momentos. Claro, um desafio ele sempre tem que ser desafiador, né? Você precisa... Tá, beleza. Você precisa sair da zona de conforto, mas também não dá para você dar um tiro gigantesco. Então, eu acho que precisa correr riscos, né? Do tipo, cara, preciso talvez habitar um lugar meio sombrio, assim, né? Talvez eu não consiga, mas não dá para também Viajar. chutar o balde. E no fim das contas, meu trabalho no consultório vai muito nesse caminho de alinhamento de expectativa. Falar, opa, segura aí, sabe? Porque a gente vive numa sociedade imediatista, numa cidade, num momento que as pessoas se comparam muito. Comparação. Muitas vezes falam, eu quero fazer igual você. Como é que você consegue fazer o que você faz? Cara, porque eu faço isso há muitos anos. Eu já fiz muito, já dei muito com a cara na parede. E eu também não sou o melhor exemplo a seguir. Também, enfim. Eu acho que tem esses caminhos, né? E esses momentos. Então, cara, assim, dói muito falar não, mas porventura eu falo muitos nãos, assim, do tipo, cara, não vai por aí, né? É muito comum, cara, no consultório. E essa semana eu tive um paciente assim que tá agora na minha mente, que o cara fala, eu quero classificar para... Ele entrou no meu consultório, falou, eu vim aqui porque eu quero fazer um projeto de ir para o Mundial de 70.3 ano que vem lá em Marbella. Tá, então vamos lá. Aí ele, eu trabalho das 9 da manhã às 9 da noite. Falei, cara, não dá, velho. Não dá. Tipo, trabalho, mercado financeiro, eu tenho que estar na minha mesa às 9 da manhã e eu, tipo, não tenho hora para sair e no mínimo eu saio às 9 da noite. Cara, não dá, velho. Alinha a expectativa. Não dá, velho. Porque você sai às 9 da noite do trabalho, você vai dormir 11, 11 e meia. Você não vai conseguir acordar às 5 da manhã para conseguir fazer 2 treinos. Cara, velho, e era um paciente novo. Cara, mira no sprint, no olímpico, fica rápido, fica forte. Depois, daqui a um tempo, você vai, cara. O Mundial tem todo ano. Mas é Marbella. Cara, daqui 3 anos vai ser, sei lá, cara, um lugar melhor ainda, velho. Sabe? Vai ser nas Ilhas Canárias, velho. Vai ser um lugar paradisíaco, melhor. Então, calma, velho, sabe? Vai... Porque é muito disso e não vai acabar. São os ciclos, né? São os momentos, velho. E eu penso muito nisso, né? Você falou, cara, eu tô em alta performance, né? Eu tô performando bem. Mas talvez em algum momento eu vá tirar o pé, sabe? Eu vou olhar para um outro lado. Esse ciclo de maratona que eu fiz, eu gostei muito de fazer maratona, cara. Eu gostei muito, muito, muito. Em algum momento eu vou abandonar um pouco o triatlon por um período e quero só fazer maratona, ou fazer trail, fazer externo. Cara, assim, é o que a gente está conversando, né? O desafio não vai parar. Virar maratonista aquático em algum momento da vida. Eu tenho vontade, sabe? Que massa. É que eu tô com isso na cabeça, que eu tenho uma paciente que fez agora o Canal da Mancha, então eu vivi muito esse momento do Canal da Mancha e, não sei, cara, é muito pesado. Qual que é a sua principal dificuldade acompanhando os atletas? Que você fala assim, cara, a minha função no acompanhamento dos atletas é isso aqui, porque obviamente eu como treinador de pessoas, né, eu tenho muito isso, eu falo, o resultado da pessoa passa a ser o meu resultado também, e acredito que você tem muito isso, claro. né? Então, qual que é o seu principal ali dificuldade, o que você procura fazer para a pessoa chegar no resultado dela e que às vezes é muito difícil controlar? Você falou dessa comparação, a pessoa chegar, o que você mais passa ali e faz? Não? Cara, a minha função profissional como médico do esporte nesse caminho de performance é manter a saúde, né? Essa é a minha principal função. A função de um médico do esporte na performance é prover todos os caminhos possíveis para o atleta estar na melhor forma física possível para conseguir treinar, para conseguir performar. Então, é disso que eu estou falando. É se alimentar bem, suplementar, dormir, ter atitudes saudáveis, ter uma questão mental muito, muito importante, para, no fim das contas, estar disponível para o treino.
E aí, depois de treinar, conseguir aproveitar o máximo possível daquele treino. Então, fazer uma boa suplementação pós-treino, descansar no pós-treino. Quando a gente fala em alta performance, quando a gente trabalha numa equipe interdisciplinar, que tem várias pessoas, várias funções, então tem fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, médico, preparador físico, treinador. No fim das contas, lá no topo está o atleta e o treinador. E a função dessa equipe toda é deixar o atleta na melhor forma possível para o treinador conseguir aplicar aquilo que ele está planejando. Então, essa é a pirâmide da história, né? Então, tá a base aqui, que estão todos os profissionais interdisciplinares, e no topo ali está o atleta com o treinador. Ou com os treinadores, enfim. Essa relação atleta e treinador é uma sintonia muito importante, muito importante. Precisa estar num nível de relação muito próxima e muito de confiabilidade, né? Tanto que, às vezes, a paciente chega e fala, eu estou em dúvida do meu treinador. Eu falo, cara, então muda, sabe? Mas qual treinador você acha melhor? Cara, cada um tem o seu treinador melhor para aquele momento. Aquele que você se conecta. Exato, e às vezes, cara, tem atletas que têm 30 anos o mesmo treinador, tem atleta que troca... Fica mudando. Não é legal ficar mudando todo ano. Sei lá, ficar mudando, pulando de várias, porque é uma relação que tem um tempo de construção, como todas as outras, né? Com o médico, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, enfim, com todo mundo. Então, precisa estar muito bem sintonizado em todos os aspectos. Mas no fim das contas é isso, cara. Respondendo deixar o indivíduo na melhor forma física, mental, estrutural melhor. Assim. Pra gente ir caminhando pro final, teve uma pergunta que me veio na cabeça. Quando chega uma pessoa pra você, né, ou seja, te contratando como profissional ali, ou quando você conhece uma pessoa que ela tá iniciando no esporte, tem alguma característica que você fala assim, esse aqui tem chance de evoluir, de ficar um bom atleta? Tem alguma coisa que você consegue ver ali que você fala, esse aqui... Você diz no esporte amador, né? Esporte amador... Tá. Cara, assim, questões que predispõem a performance, assim, né? No amador, adulto. Às vezes um histórico esportivo é importante, e aí é uma coisa que não tem muito o que fazer, se você não tem, tá tudo bem. Você vai ter que ter mais paciência, porque o processo vai ser mais longo para você, porque essa base na infância, na adolescência, ela tem um valor muito grande aqui na frente. Do ponto de vista de biomecânica, de condicionamento aeróbio, de força e potência, de memória, não só memória muscular, mas uma questão de você ter uma vivência anterior, então você conhece melhor o seu corpo, você já passou por muito estresse ali, então você sabe sofrer, né? Enfim. Esse é um fator, mas é um fator que não dá para mudar. Um outro ponto que eu enxergo como importante é a questão da pessoa entender o processo e ter paciência naquilo. De assim, cara, beleza, eu tenho um trabalho a longo prazo. Cara, o cara me ganha quando ele fala, cara, eu enxergo lá para frente. Falo, opa, beleza, cara. Top. Porque o que dói é o cara falar, eu vim aqui porque eu vou fazer um Ironman daqui 3 meses. Falo, nossa, ferrou. Beleza, cara, você vai fazer, mas e depois? Porque tem chance de você fazer e depois nunca mais fazer. É o que acontece bastante. E tudo bem, se você tem essa... Cara, eu quero fazer porque, sei lá, eu sou um entusiasta, velho. Só quero fazer e depois eu vou procurar outra coisa pra fazer. Beleza, tá tudo bem. Desde que você continue fazendo esporte, tá tudo bem. Mas essa questão de você entender o processo, né? Cara, que é uma construção. E também entender... Enfim, acho que no fim das contas, é a pessoa ela alinhar as expectativas a possibilidades. Agora, andar lá na frente, que talvez seja... cara, quero... Como é que... Aí envolve a pessoa ter tempo, a pessoa estar disponível, ela conseguir treinar, ela ter as condições ali, enfim, estruturais.
e pensar a médio e longo prazo. Sempre, sempre. Mesmo quando é um atleta mais velho. Porque existe performance na vida independente da idade. Né? Ainda mais, cara, assim, é muito legal. A gente está vivendo, assim, a gente está vivendo uma evolução do esporte de maneira geral. Óbvio, é muito legal. Mas se você olhar para as categorias mais velhas, cara, o negócio tá muito bonito lá. Cara, o 70.3 São Paulo agora, que é um corte bem interessante. Cara, tem tempos ali muito fortes. Categoria 50 a mais, cara, tá um show lindo, assim, de ver. Tem indivíduos de 55 anos fazendo prova para 4 horas e 20, 4 horas e... Cara, legal você falar isso, porque esse foi o principal motivador para eu começar no triatlo. Eu comecei no triatlo vai fazer 3 anos. Aí eu olhei e falei, cara, mas a galera tem 40 e poucos anos. Porque eu vim daquele negócio, 30 anos é fim de carreira pro esportista. Sempre vim, né? Futebol, tênis e tal. Aí eu olhei pro triatlo e falei, cara, mas tem uns caras de 40, 50 anos performando, então quer dizer... Pô, eu tenho pelo menos aí uns 20 anos de evolução, ou pelo menos uns 20 anos que eu vou estar performando. Então é legal você falar isso, porque às vezes a pessoa olha e fala, pô, eu tô com 30 anos, tô velho para entrar num esporte. Né? E não, cara, tem muito tempo para ela falar. Cara, e mulheres, cara. As mulheres, então, são as faixas, né? Então, os idosos e as mulheres. E as mulheres idosas, mais ainda. Cara, a mulherada tá numa ascensão e tem umas discussões isso na ciência, né? O gap ele está cada vez diminuindo. Então, os gaps de performance eles estão achatando entre homens e mulheres. E eles ficam cada vez mais próximos quanto maior a distância, ou mais tempo. Né? Quanto mais o endurance, o ultra endurance, cara, às vezes as mulheres ultrapassam os homens ali por questões fisiológicas. Né? Porque o homem tem mais força e potência, tem um VO2 mais alto, tem. Mas aí quando você vai para o Ultra Endurance envolve outras questões de a adaptação da temperatura, resiliência, questão física, a questão mental. Então as mulheres, cara, e aí tem também a questão da maior inserção da mulher na sociedade com um maior número de mulheres no esporte que obviamente está muito defasado, né? Principalmente no triatlo, a gente vê um gap gigantesco. Mas, cara, elas estão vindo e estão ocupando o espaço que é delas e tá irado de ver. Muito massa. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui é, o que é performance para você? O que é performance para mim? Performance para mim é você... É uma evolução, cara. Performance é evolução, é melhoria. E eu acho que é o que diferencia... É o diferencial do ser humano. O ser humano sempre... de maneira geral, quando saudável, está em busca de evolução. Você sempre quer ficar... Evolução em todos os aspectos. Mais bonito, mais inteligente, mais... Você sempre quer mais. Às vezes até exagera, extrapola. Mas, para mim, performance é evolução. Você sempre... É o que te faz levantar quando você abre o olho na cama. Boa. Cara, você é um cara que tá sempre compartilhando conteúdo, né? Instagram, YouTube e tudo mais. Se você tivesse, sei lá, um último Reels, um último post para fazer, mandando uma última mensagem, qual seria essa última mensagem? Da vida. Antes de morrer? Que vai ficar ali no seu Instagram. Sei lá, a pessoa vai entrar e vai ter só aquela mensagem, só aquele vídeo. Qual que seria essa mensagem? De despedida? Não despedida, mas você fala assim... o que eu quero deixar pro mundo. Isso. O legado. Cara, eu acho que o legado é muito da questão do estilo de vida saudável, do lifestyle, né? Health lifestyle. Isso para mim, cara, assim, todas as outras valências da vida ou todas as outras questões importantes e todos os outros propósitos de vida, eles só são possíveis se você tem uma vida saudável, né? Se você tem saúde. E a saúde ela não é ausência de doença, isso já é muito velho, né? Já se ultrapassou há muito tempo. Ser saudável é um bem-estar físico, mental, social, então envolve um espectro grande de você emanar boas energias, enfim, ser um cara que está fazendo bem para os outros. Então, isso tem uma base muito sólida no esporte, não no esporte não necessariamente competitivo, mas de você ser ativo, né? De você suar e você
ter esse pós-treino, esse momento mágico de, cara, ou durante o treino, né, cara? Muitas decisões importantes da minha vida, ou muitos acertos da minha vida foram feitos e tiveram um insight enquanto eu estava treinando. Né? Você com certeza também, cara. As pessoas estão ouvindo a gente com certeza também. Né? Eu sempre brinco, cara, tem um momento mágico da minha vida que é, eu estava prestes a fazer uma prova de residência, que é um momento difícil na nossa vida médica, que é um vestibular 10 vezes piorado, né? Puta, o vestibular de medicina é difícil, a FUVEST é difícil, mas, cara, a prova de residente de medicina é mais difícil ainda. E, cara, faltava, tipo, a prova era 1h da tarde, eu acordei de manhã, tomei um café, falei, cara, vou sair pra correr. Caramba. Porque eu precisava daquele momento, sabe? Eu precisava daquilo, assim, e eu tenho certeza que eu fui bem na prova e eu tenho muito Teve influência dessa corrida. Desse momento, assim, sabe? Então, o esporte, ele tem um papel fundamental na minha vida e eu acho que para quem está nos ouvindo e já pratica esporte sabe que tem, e para quem não, eu sujeito a fazer. Lógico, a gente está enviesado, acho que o seu público é um público que faz esporte, então é do nosso propósito propagar aí a palavra, né? De trazer família, pessoas que você gosta, pessoas que você muitas vezes enxerga que estão necessitadas, que precisam do esporte na vida, né? Assim como precisa também de um apego espiritual, enfim, tem vários outros espectros da vida, mas a vertente do esporte, ela é fundamental na vida do bem-estar, assim, com certeza. Sensacional. Para fechar, tem algum desafio que a gente pode esperar que o Paulo vai buscar, algum objetivo aí pela frente? Qual é o principal que está na cabeça dele hoje? Cara, eu tenho um desafio, eu tô no meio desse desafio de competir lá em Floripa novamente e fazer um bom tempo aí, entregar uma prova bem feita. Pra galera entender, o que na cabeça do Paulo é um bom tempo hoje pra ele? Que ele acredita que tá dentro dele ali. Me ferrei, né? Porque eu falei, bom, agora eu vou ter que firmar aqui um tempo. Cara, eu acredito que abaixo de 8h40 seria um bom tempo. Eu acho que dá pra fazer. Muito massa. Esse ano eu tava no caminho de fazer, que faltou metade de uma maratona ali pra acontecer, mas seria um bom tempo. Esse é o a curto prazo, né? Aí, depois que eu fizer isso, aí tem o próximo passo, que é ir para Kona para fazer um bom tempo em Kona, fazer um sub-9 em Kona, que também é um baita tempo. E aí depois ir para outros caminhos aí. Aí fazer maratona abaixo de 2h40. Aí sempre existe um sub. Sempre existe um sub. Show. Paulo, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo convite, obrigado pela aula. Pessoal, espero que assim como eu, vocês tenham gostado, aproveitado muito. Paulo é um cara que eu admiro, me inspira tem um tempo, tá? Quem não conhece, não segue, sigam ele. Se você quiser deixar aí meu doc, enfim, as redes, os projetos. Cara, obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, cara. Pô, fico feliz de ouvir de você, pelas provocações e pelos ensinamentos. Eu aprendi muito aqui hoje com você. Sucesso aí ao projeto. Espero vê-los em prova e, cara, tô te devendo uma, velho. Você ganhou de mim, agora eu vou... Dá outro. Será que o cara ia competir? Não, tô brincando. Mas, pô, espero vê-lo em prova. Quando você vai fazer a próxima prova? Próxima daqui 15 dias. Pô, boa prova, 15 cara. Dias, valeu. Boa prova, é uma prova boa, cara. Boa prova. Bom, pra quem não me segue aí nas redes sociais, Instagram, @paulo.putinelli, com 2 Cs e 2 Ls. @meu.doc, que é o perfil do projeto Meu Doc. No YouTube tem um canal do Meu Doc também, que eu compartilho ali a minha rotina. Mais do que à disposição, dúvidas, enfim. E tem o projeto Meu Doc, que é um projeto aí de cuidado da saúde, é o meu propósito de vida. Então, mais do que convidados a cuidarem da saúde para quem pratica atividade física, é importante. A gente, infelizmente, recebe notícias frequentes aí de indivíduos que perdem a vida, não necessariamente não cuidaram da saúde, né? Então, não é sempre assim, o cara faleceu porque não se cuidava, não. Às vezes ele está se cuidando e mesmo assim a gente tem essas tragédias, mas é importante se cuidar, é importante porque a gente está
no caminho da promoção de saúde, nesse querer bem pessoal, é importante também se cuidar. Show. Então é Valeu, isso. cara. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Aproveitem e até o próximo. Valeu. Pô, obrigado, hein, cara. Gostou? Porra.